Olá, amigo e amiga do programa Ondas da Paz. Estamos aqui mais uma vez, juntos, fazendo esse programa com você, direto aqui dos estúdios da TV Harmonia. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, que é a experiência da psicografia, a atividade de escrever através dos espíritos. Hoje nós temos um convidado aqui no nosso estúdio, que na verdade já é quase um participante do nosso programa e que vai nos ajudar a entender um pouco essa experiência, conversar sobre esse tema. De certo modo estaremos conversando sobre mediunidade no nosso programa de hoje. Mas antes nós vamos à nossa mensagem. De volta após a nossa mensagem, como nós anunciamos no início, agora vamos conversar sobre um tema muito interessante, que é a psicografia, que é a arte de escrever, de utilizar a mediunidade para escrever através de ideias e pensamentos dos espíritos. E vamos conversar hoje com uma pessoa que recentemente descobriu a possibilidade de fazer isso de forma mais sistemática, com a produção inclusive deste livro aqui que está em minhas mãos, que é o Na Estrada do Bem. Estamos aqui hoje com o Sheldon Menezes, que é o autor, o médium autor dessa obra. Olá, Sheldon. Tudo bem, Ramiro? Prazer estar aqui mais uma vez. Bom, já é da casa, né? Porque já tivemos aqui juntos outras vezes fazendo esse programa. Com certeza. E eu lhe prometi que nós íamos, além de fazer um merchan do seu livro, olha cá, o merchan Na Estrada do Bem, estaremos conversando sobre essa experiência que, de qualquer forma, eu acredito que algumas pessoas que estejam assistindo o nosso programa hoje e quando tiver oportunidade, podem estar começando na psicografia, alguém que é médium, alguém que lê nos livros dos médiuns e lê sobre essa experiência e de repente tem até uma insegurança. Será que eu posso um dia escrever um livro? Eu acredito que essa ideia de escrever um livro talvez nunca tenha passado pela sua cabeça. Eu não sei se eu estou certo, mas é por aí. Como é que foi essa experiência? E isso de fato não passava antes pela sua cabeça? Não, na verdade, quando eu comecei na mediunidade, quando eu comecei a participar de reuniões mediúnicas, foi através de convite aqui na casa, eu não passava pela minha cabeça, não tinha a menor ideia do que seria escrever um livro de forma mediúnica.
nas primeiras reuniões me veio uma intuição como uma voz que falasse dentro de mim, e eu fui convidado logo a sentar e colocar no papel isso. E começaram a surgir muitas mensagens. Isso levou 4, 5 anos. Até que em um determinado dia me veio como se fosse uma história. Eu comecei a escrever e ao final foi uma história que não tinha fim, mas me veio uma ideia de uma história geral, uma coisa muito mais ampla. Então, a partir daí, todas as sextas-feiras, que é o dia da nossa reunião, eu passava a escrever. Isso levou um ano e pouco, 1 ano e meio, até completar o livro. E é algo muito interessante, porque, como você falou, algumas pessoas ficam até na dúvida, e eu ficava na dúvida se a mensagem era minha, se não era. Quando você coloca no papel, depois eu lia as mensagens, e algumas vezes eu dizia assim, eu não sei se essa mensagem é minha, se não é. E às vezes o conteúdo era tão bonito, intenso, que as pessoas diziam, não, isso aí não pode ser seu. Então, era uma mistura de elogio com ofensa, mas enfim, mas de certa forma servia para me deixar mais tranquilo de que aquilo realmente era algo que não partia de mim. E aos poucos você vai se acostumando com essa presença, com ideias que não são suas, e que você tranquilamente coloca no papel sem censura, sem se preocupar com nada. Então, só para situar melhor o pessoal que está aí nos assistindo, você começou com a atividade mediúnica de psicofonia por um tempo, ou você nem a psicofonia você exercia antes? Muito pouco. Muito pouco. Na verdade, muito pouco. Eu comecei mais como doutrinador, mas isso levou 3, 4 reuniões. Na quinta, eu passei a psicografar, coisa que eu não tinha a menor então ideia. Já foi, só que mensagens. Mensagens soltas, isso. No caso, situando, existem 2 tipos de psicografia, né? Digamos, a mecânica, onde todo o centro nervoso do médium ele é controlado pelo espírito comunicante, há o controle mecânico da mão, no caso, se for a mão ser utilizada, né? Não há nenhum controle por parte do médium do movimento da mão. Nesses casos, inclusive, a gente tem o registro de médiuns, inclusive, que escrevem com as 2 mãos, e só é possível realmente com a mediunidade psicografia mecânica. E a outra categoria de psicografia que é conhecida é a intuitiva, onde vêm realmente as ideias, e essas ideias são transpostas pelo médium, depois de ser passado pelo filtro mental do médium, para o papel. Qual das 2 categorias se encaixa no seu caso? No meu caso é intuitiva. Hoje em dia é muito difícil você encontrar hoje a mediunidade mecânica, ou chamada também direta. Hoje em dia se vê mais a psicografia intuitiva ou indireta, onde as ideias surgem, onde você, nesse livro, por exemplo, eu via as cenas acontecendo, eu ia relatando coisas que eu ouvia do espírito e coisas que eu via também, eu descrevendo o ambiente e tudo, porque é como se eu assistisse a um filme. E meu papel unicamente era escrever aquilo que eu estava vendo. Então, algumas pessoas dizem, seu livro é ótimo. Eu falei, primeiro que o livro não é meu. Certo. Segundo que eu também adorei, e eu posso falar isso porque não tenho mérito nele. Claro que, de certa forma, como você falou, passa pelo filtro do médium. Então, eu tive, inclusive, que estudar um pouco sobre a história da época, porque esse livro se passa na época, mais ou menos na época da abolição da escravatura, e acontecimentos da época que eu não tinha noção, que me vinham e eu acabava filtrando e, de certa forma, poderia censurar determinados eventos que eu achasse que não caberiam. E para poder facilitar a atuação do espírito, a mensagem do espírito. Essa coisa de ir até a cena, né, que a gente tem relatos, inclusive, de experiências, vamos supor, né, é uma referência nesse meio de psicografia para medir qualquer atuação mediúnica na área psicográfica, é Chico Xavier. Com certeza. Sem dúvida nenhuma, é o médium mais conhecido e mais divulgado. Então a gente tem relatos, né, das experiências dele, por exemplo, no livro Paulo Estevão, que Emmanuel levava ele para ver os locais, as cenas, e ele era tomado de uma emoção assim, onde ele ficava mobilizado emocionalmente dias com aquela emoção. Ele teve
presenciado aquelas cenas, né? Que é como se fosse realmente um filme. Então a coisa era assim muito concreta para você, a imagem viva da cena, era como se você estivesse lá assistindo. Só faltava a pipoca, é isso mais ou menos por aí? Mais ou menos isso. E é impressionante como os sentimentos lhe tomam. Em determinadas cenas você vibra, você se alegra, por vezes eu chorava, me emocionava de ficar com os olhos cheios de lágrimas, vendo a situação, o transcorrer da situação, a emoção de determinadas cenas. É algo realmente como se você estivesse assistindo a um filme particularmente muito bem feito. Esse espírito é um espírito tomado de uma amorosidade e de uma inteligência também na construção da história, que é algo realmente emocionante. As pessoas que leram e que relatam trazem assim, um sentimento muito bom. Você tomou, dentro desse processo, você conseguiu ter essa informação do espírito, se de fato ele já tinha, porque também nessa coisa de escrever livros, muitas vezes o espírito ele já tem o livro pronto lá, não é? Ele já tem o livro pronto, e ele vai procurar um médium que tenha condição de decodificar isso e pronto. E muitas vezes, como ocorre com um escritor, o livro não está pronto e ele tem a ideia geral e ele vai escrevendo, não é? Você teve essa informação ou seria capaz de dizer se essa obra ela já estava lá pronta, esperando você para colocar ela, ou qualquer outro médium para colocar ela no mundo plano físico? Como é que isso, você conseguiu essa informação? Acho que sim, porque durante o decorrer da semana eu tinha insights assim de como o livro, como a história iria transcorrer. Então eu tinha, mesmo escrevendo capítulos iniciais, eu sabia mais ou menos a história na metade, não sabia no final. E interessante que a trama no final, que tem a ver com reencarnação e tudo, eu não sabia como é que se daria o desfecho do livro. Mas eu sabia capítulos à frente, então dava a entender que o livro já estava pronto, na verdade, e o espírito é que não me passava o final. Mas ele vinha chegando, assim, histórias à frente que eu recuava para escrever capítulos iniciais, mas que eu sabia mais ou menos o enredo, a metade. E o final realmente é um final surpreendente e que tem muito de ensinamento do Espiritismo. Porque eu já vi relatos, inclusive, também de situações em que o espírito, até para driblar essa interferência que ela existe mesmo, né? O animismo é um dado do processo mediúnico. Quer dizer que o animismo é a contribuição do médium ao fenômeno e ela sempre vai existir em maior ou menor grau, de espíritos que escrevem o capítulo 5, depois voltam para o 2, depois fazem o 10, depois voltam para o sujeito o médium ficar meio perdido e de fato reduzir o nível de interferência dele. Isso. No seu caso não chegou a esse extremo, né? Não chegou. Mas assim, ele tentou de alguma forma, não... E as histórias são interessantes de psicografia, como a de Chico Xavier, na época, e Valdo Vieira, acho que foi a Evolução em Dois Mundos. Foi a Evolução em Dois Mundos. Que cada um escrevia uma página. Um em Uberaba e o outro em Pedro Leopoldo, salvo engano. Isso. Escrevia acho que um escrevia as páginas ímpares e as outras pares. Dois médiums fantásticos para fazerem isso, né? E Evolução em Dois Mundos é um livro extremamente complexo, né? Um livro que... aquele livro, todo livro que sempre tem uma área, eu tenho que ler 10 vezes para entender um capítulo, porque é muito técnico, é muito cheio de informações que ainda estão sendo até decodificadas pelos pesquisadores do espiritismo, porque ele é muito técnico. Você imagine, o espírito, no caso André Luiz, né, se utilizou de 2 ferramentas, né? Às vezes os médicos não gostam muito de ser chamado de ferramenta. Você sentiu uma ferramenta, um pincel, um objeto. Os que pintam, né? O Avimedato falando, eu sou um pincel humano. Você sentiu um lápis, uma coisa desse tipo? Não, eu tive muita satisfação em participar disso, por menor que seja a participação do médium, mas é sempre muito prazeroso quando você traz algo que serve na construção de uma ideia, de inspirar pessoas a fazerem determinadas coisas. Você poder participar disso é como um trabalho em equipe. Tem a participação do autor, que é o verdadeiro autor, que é o espírito, mas tem a participação do médium, tem a participação de quem faz a revisão, de quem
faz a capa é muito bonita. De todas as pessoas que editam, então é um trabalho em conjunto, não pode ser creditado a uma pessoa só. Pois é. Eurípedes, você já tinha contato com esse espírito antes ou se deu o start a partir da elaboração desse livro? Você já conhecia esse espírito dentro do seu processo de relação mediúnica? A gente pode dizer que sim e que não. Havia um sentimento da presença desse espírito. Tá. É um espírito que, de certa forma, me faculta a oportunidade de conviver com ele. Um espírito de uma extrema luminosidade, mas que se apresentou para mim de uma outra forma. Tá. Para que eu sentia como se o conhecesse e, ao mesmo tempo, é como se fosse algo familiar e que, na verdade, ele não se identificava como tal. Talvez para não prejudicar o trabalho a ser feito por mim. É porque, lembrando da nossa referência a Chico, eu já vi uma informação nesse sentido de que André Luiz, né, quando ele estava se preparando para escrever os livros e tal, Emmanuel levava sempre um desconhecido para Chico, aí Chico perguntava, quem é esse rapaz que está aqui? Ele disse, não se preocupe não, que um dia você vai saber. Eu acho que o processo levou uns 2 anos, e André Luiz só se aproximando, junto com a Emmanuel, para criar, não é, essa possibilidade de sintonia capaz de produzir essa obra extraordinária que foi a obra de André Luiz, realmente uma obra extraordinária. Né? Até hoje, poucos espíritos trouxeram uma contribuição tão valiosa e tão paradigmática, digamos assim, né? Ao espiritismo e também a todas as ciências que estudam o mundo espiritual, né? A obra de André Luiz, inclusive, nem pertence somente ao espiritismo, é um tratado sobre a vida espiritual sim. Que ela transcende, né, a fronteira do espiritismo, e ela deve ser olhada dessa forma. Isso. E quem sabe um dia ela vai ainda ser mais reconhecida, né, nesse sentido, de trazer essas informações. Né? São livros que a gente costuma dizer que não são para serem lidos, mas para serem estudados. Pois é, né? Então, eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque é um volume muito grande. Então, você trouxe aqui a sua singela contribuição. É um romance, não é? Isso, é um romance. Tem todo esse risco, porque às vezes as pessoas criticam, não, mas aí só sai romance, o pessoal só escreve romance no mundo espiritual. Você lidou com algum aspecto assim, as pessoas meio que cobraram, informações técnicas, científicas. Houve alguma coisa nesse sentido? Porque tem essa coisa, às vezes, pejorativa, né? Romance, só faz romance, só escreve romance. Muito interessante. Como é que você vê esse aspecto? Muito interessante porque eu, particularmente, eu procuro ocupar meu tempo lendo mais coisas técnicas do espiritismo. Então, eu leio também muito pouco romance. Então, somos dois. Então, aconteceu que a psicografia de um livro e ser um romance, imagine que conseguiu vencer, digamos, não é um preconceito, mas a gente sabe que os romances acabam tendo pouco valor, pouco conteúdo, melhor dizendo, pouco conteúdo técnico. É um desafio muito grande hoje, né? Muita churrada de produções mediúnicas no espiritismo, de romance, que a gente vai espremer, não é? Tem muito pouca coisa, mas especificamente esse livro, ele traz muita coisa da história, que apesar de ser um romance, foram fatos verídicos e foram muito interessantes. O conhecimento científico, o conhecimento técnico, espiritual e espírita, os conhecimentos são muito intensos, são muito enriquecedores. Então isso mistura a história, o romance, que é muito agradável de ser lido, com conhecimentos mesmo, que você pode adquirir do espiritismo. Então houve uma mescla. Essa interseção é interessante. Mescla de fatos históricos. Consistência ao processo, né? Fatos históricos, coisas que eu particularmente não sabia. A atuação, por exemplo, de Giuseppe Garibaldi, que atuou aqui, mas que foi também um herói na Itália. A ponto de ser conhecido como o herói de 2 mundos. Ele, nessa época, ele teve uma atuação muito intensa na Itália, que estava lutando pela unificação, né? Que a Itália acabou sendo toda dividida depois do final do Império, e os estados pontifícios tomaram uma parte, a Áustria tomou uma parte, todo mundo tirou um pedacinho, e a luta deles, Garibaldi participou disso. E participou também aqui,
de uma luta no sul, que todo mundo ficou conhecendo ele, a esposa. Já está dando uma amostra grátis da história. Ele participa, assim, como fato histórico, apesar da história não ser a respeito dele, mas de um médico que viveu na Itália que optou por vir para o Brasil e aí constrói toda uma história numa época em que ele participou também e conheceu pessoas, figuras importantes que participaram da época da abolição e pós-abolição da escravatura também, que os preconceitos ainda continuaram, as fazendas com os escravos, a libertação disso não se deu de forma imediata. Pois é, já temos aí a sinopse do Na Estrada do Bem, né? Esse livro que escrito aqui pelo médium, também médium, Dr. Sheldon Menezes, que é médico também de profissão, trabalhador aqui do Centro Espírita Harmonia, da Fundação La Harmonia, dirigente também do grupo. E tivemos a oportunidade de ter, né, essa troca de experiência a respeito da psicografia, dessa possibilidade de a gente construir uma obra psicográfica. Acredito que algumas pessoas que podem estar assistindo o nosso programa hoje podem, como eu disse, ter esse pensamento. Se você tivesse que dar um conselho a alguém que pode estar vislumbrando essa possibilidade de vir a produzir uma obra, claro que não vai depender dele, vai depender de ter um espírito com um livro para passar, mas que conselho você daria? Olha, que procure se deixar levar pela intuição. Se o sentimento for bom, se houver esse sentimento de bondade, de se estar construindo algo útil, benéfico, que possa auxiliar outras pessoas, que faça de forma tranquila, sem angústia, sem preocupação, sem ficar se cobrando resultados, nada. Porque muitas vezes as primeiras psicografias são testes. São conhecidas as histórias de médiuns que psicografaram mensagens por anos a fio e depois os espíritos disseram, pegue tudo, jogue fora e agora nós vamos participar. Agora que nós vamos começar. Então, dar o primeiro passo de forma tranquila, de preferência no centro, ou em um centro que se sinta bem, no centro espírita, que possa ser orientado, onde alguém com mais experiência possa ler as mensagens, analisar o conteúdo. Isso é importante para também não se deixar fascinar por mensagens que às vezes começam a vir de espíritos de Jesus Cristo, começa a escrever, Maria começa a escrever, então as pessoas acabam se perdendo um pouquinho no afã de querer trazer as mensagens. Tá bom, Sheldon, então eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui, a gente espera que possamos estar de volta aqui no nosso programa e agradecer a você que assistiu aqui, que participou, que interagiu. Sempre prestigie a programação da TV Harmonia. Esperamos ter sempre você ao nosso lado e aqui a equipe do programa Ondas da Paz deixa para você um forte abraço e até o nosso próximo encontro.